Vamos para a palavra principal agora. Abra sua Bíblia comigo em Atos 16, versículos 6 e 7. Atos 16, versículos 6 e 7. É uma descrição que está no livro de Atos sobre o itinerário de Paulo andando por várias cidades da Ásia, por onde ele deveria seguir, sendo levado pelo Espírito Santo a pregar em vários lugares e difundir o evangelho aos gentios. E diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Você já tinha ouvido essa expressão? O Espírito de Jesus os impediu? O versículo anterior fala sobre o Espírito Santo. E o versículo posterior fala sobre o Espírito de Jesus. Quem são distintamente o Espírito Santo e o Espírito de Jesus? A mesma pessoa. O Espírito Santo que está conosco na terra é o Espírito do próprio Deus. É o Espírito do Pai, é o Espírito do Filho, é o Espírito Santo de Deus, que é um Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas que tem a mesma essência, que tem o mesmo amor, que tem a mesma sabedoria, e só tem funções diferentes, e só estão em posições diferentes dentro do plano que Ele mesmo criou para nós e criou para a terra. Então, o que essa palavra quer nos falar hoje? Hoje é um dia especial. E eu quero, até antes de começar a pregar, fazer uma oração. Porque hoje é um dia onde o Espírito Santo, Deus, está nos convidando a conhecermos melhor e mais intimamente, mais profundamente, essa pessoa maravilhosa, essa pessoa tão disponível que é o Espírito Santo de Deus. E hoje se iniciará na vida da Igreja Shaddai uma etapa de maior intimidade com Ele. O Espírito Santo vai nos ajudar a adentrarmos a sua presença, a nos tornarmos mais santos, mais sensíveis, mais apegados a Ele, mais apaixonados pela sua presença e pela sua pessoa. Amém? Então eu quero fazer uma oração. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus, doce e presente Espírito Santo, consagramos a Ti esse momento da palavra e pedimos que mais do que a revelação, seja esse um momento de visitação Tua a cada um de nós, que viemos trazidos por Ti mesmo, adorar ao Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, Espírito Santo, da Tua presença, nós precisamos Te conhecer, nós precisamos, querido Espírito, sermos santificados por Ti e também tocados pelo Teu poder, porque só o Senhor tem o poder de nos salvar, de nos libertar, de nos curar, de nos transformar, de fazer de nós verdadeiros adoradores do Pai e do Filho. Por isso, vem, Espírito Santo, e faz desse momento um momento maravilhoso, onde possamos sentir a Tua glória, onde possamos ser envolvidos pela Tua nuvem, e assim o nosso coração se quebrante diante de Ti, e assim possamos nos arrepender dos nossos pecados, possamos desfrutar da Sua paz, do Seu perdão, e possamos ter o primeiro momento de uma caminhada muito mais firme e profunda em direção à Tua intimidade, querido Espírito Santo. Como se fôssemos pequenas crianças, nos toma, Espírito Santo, pela mão e nos leva a esse caminho maravilhoso de intimidade contigo, nos ensinando a discernirmos a Tua presença, a ouvirmos a Sua voz, a desfrutarmos
da sabedoria que do alto procede do Senhor, e também sermos revestidos do seu poder, para que possamos adorar ao Senhor como Ele quer ser adorado, para que possamos levar o conhecimento de Cristo Jesus a outros, não pela nossa força, não por uma vontade humana, mas pela força e pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Traz aqui um ambiente de paz, de liberdade, de alegria e ao mesmo tempo de quietude, para que possamos discernir aqui, Espírito Santo, a tua presença, pelo que eu te agradeço, por estar se movendo, por estar agindo, por estar visitando cada um dos filhos de El Shaddai que estão aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero repetir isso. O Espírito de Deus está nos convidando a conhecê-lo melhor, a desenvolvermos um relacionamento mais íntimo com Ele. O Espírito Santo, ele é o Espírito de Jesus, como eu já expliquei. Mas, na verdade, é um só Espírito em 3 pessoas diferentes. O Pai, a primeira pessoa, o Filho, a segunda pessoa, Jesus, que esteve aqui na terra em carne, e hoje está sentado à destra da majestade nas alturas, ou seja, hoje ele está à destra do Pai, reinando acima de todos os céus no seu trono de glória. Mas o Espírito Santo está numa posição diferente, num lugar diferente, não de menos autoridade, mas trabalhando na terra para nos salvar, para nos santificar, para nos preparar para o encontro definitivo com Jesus e também com o Pai. O Pai e Jesus estão no céu, o Espírito Santo foi enviado à terra para estar conosco. Coloca para mim, por favor, no telão, João 14, 16 e 17. É o Senhor Jesus quem está dizendo isso. Ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ou seja, pode colocar o segundo versículo, já estão os dois, né? 16 e 17. Então, Jesus, ele tinha que voltar para o Pai, a missão dele tinha terminado na terra, através da crucificação, através da ressurreição. Mas ele diz àqueles poucos discípulos, que eram a primícia da sua igreja, os discípulos que o seguiram, que perseveraram em estar com ele, que creram nele de todo o coração e foram posteriormente batizados com o Espírito Santo. Ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar na terra com a igreja outro Consolador. Vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sozinhos, porque imagine que Jesus, enquanto homem, ele era Deus no meio daqueles 12, ele era Deus no meio das pessoas. As pessoas viram Jesus fazendo milagres extraordinários, andando sobre as águas, atravessando paredes, ressuscitando mortos. E agora Jesus estava morto na cruz. Então isso os afligia muito, porque eles tinham a tendência de se sentir solitários, desamparados, deixados aqui na terra sem a presença de Deus. Mas Jesus os conforta e diz: fiquem tranquilos, porque eu preciso ir. O plano está em andamento, o plano do meu Pai está em andamento. E dentro desse plano, eu preciso retornar. Mas ao retornar, eu vou pedir ao Pai que Ele envie para estar com vocês o Espírito Santo, um outro Consolador, e Ele vai estar com vocês todos os dias. Então, o Espírito Santo está aqui. E Ele não está distante de nós, Ele está dentro de nós. O relacionamento com Ele é a chave para uma vida de paz e alegria. Então, é importante que nós tomemos essa decisão de nos relacionarmos com o Espírito Santo de verdade, seguros de algumas verdades bíblicas que Ele quer nos revelar hoje. A primeira delas, Ele não está longe. Tem gente que ora ou que adora como se Deus estivesse longe. Mas Deus nunca está longe de você, se você é nascido de novo. Ele está dentro de você. Ele envolve a sua vida. Ele não só te preenche, mas Ele te cerca.
pelos lados, por cima, por baixo. E basta que você peça a Ele: Espírito Santo, fale comigo, Espírito Santo, se manifeste, Espírito Santo, haja na minha vida. E Ele se faz ali presente. Então guarde isso no seu coração. O Espírito Santo está com você. O Espírito Santo não está longe de você. Na verdade, Ele está em você. Ele está dentro de você. E Ele quer se relacionar com você. Ele quer te ensinar todas as coisas. Ele quer santificar você para que você possa se relacionar plenamente com Deus, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E desse relacionamento tirar grande proveito. Amém? Ele não nos deixará nunca, é a segunda verdade. Ele não vai embora. Nem quando pecamos, Ele vai embora. Justamente quando nós falhamos, quando nós pecamos, Ele tem a missão de nos trazer o arrependimento, de nos convencer de que nós fomos equivocados na forma de pensar, nas palavras que liberamos, na agressividade que manifestamos, e Ele nos constrange, e Ele nos convence a pedirmos perdão a Deus e às pessoas a quem nós ferimos. Então, quanto mais intimidade uma pessoa tem com o Espírito Santo, mais sensível ela se torna, mais discernimento ela tem a respeito de estar certo ou de estar errado, de ter agradado a Deus ou ter desagradado a Deus. E esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo é a chave para uma vida plena, para uma vida abundante. Muitas vezes nós ficamos atribulados, ansiosos, preocupados, correndo atrás das coisas, quando na verdade quer nos dar todas as coisas através do mover do seu Espírito, do poder do seu Espírito. Nós corremos atrás das coisas e deixamos a presença do Espírito. Nós fazemos força, quando na verdade o Senhor quer que o poder de Deus se manifeste para nos trazer todas as coisas de uma forma mais fácil, mais generosa e efetiva. Amém? Então Ele não está longe de nós. Ele não te deixará nunca, mesmo se você falhar, mesmo se você pecar. Ele vai prover para você arrependimento, Ele vai te ajudar a enxergar seus erros, Ele vai te convencer das suas falhas e Ele vai também trazer para você a certeza de que Deus te perdoou quando você pedir perdão. Ele nos ama e quer que o busquemos, porque Ele tem muitas coisas a nos revelar. O Espírito Santo tem muitas coisas para nos ensinar. E Ele quer nos revelar principalmente o coração de Jesus. O quanto Jesus nos ama, que planos Jesus tem para o nosso futuro, o que Ele espera de nós enquanto representantes dEle na terra. Quando nós adentramos essa presença doce, maravilhosa, poderosa do Espírito Santo, Ele nos revela a essência de Jesus e Ele também nos mostra que Ele tem uma missão para nós enquanto igreja. E essa missão, ela não será a partir desse momento um peso, uma coisa que nos assuste, para a qual nos sintamos despreparados, porque ao mesmo tempo em que Ele nos revelar a missão, pelo contato com a sua presença, seremos revestidos de força para cumprir a missão. Teremos a devida compaixão no Espírito, teremos a medida de sabedoria necessária para cumprir a missão, teremos agindo nas nossas vidas e através de nós o poder sobrenatural do Espírito Santo, que vai nos fazer nos sentirmos aptos, fortes, capazes de cumprirmos o que Ele deseja. Coloca para mim João 14, 26. Está escrito: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. A palavra, por si só, a letra, ela traz consigo a direção da verdade. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Mas quando
o Espírito Santo está em nós e nós pedimos a Ele que Ele nos revele a palavra, que Ele nos ensine a palavra, que Ele nos diga o que está por trás da letra, essa palavra ganha vida. E ganha vida dentro de nós. Essa palavra se torna poder dentro de nós. Porque Jesus mesmo disse, a palavra que eu vos falo é espírito e vida. Então, quando o Espírito Santo nos revela a vontade de Deus, nós somos não só convencidos, nós não só entendemos que essa é a vontade de Deus para nós, mas nós somos transformados nessa verdade, andando sobre a face da terra. Amém? Quando Deus diz que você é um enviado para pregar as boas novas dele a outras pessoas, se realmente essa palavra for revelada ao seu espírito, você não terá dúvida disso. Você não se sentirá mais incapaz. E você fará isso não só com paixão, mas você vai fazer isso com poder. Você vai fazer isso sendo efetivo, realmente tocando, impactando e sendo ponte de salvação para muitas pessoas, começando por aquelas que estão lá na sua casa, os seus familiares. Você crê e recebe essa palavra revelada? Essa palavra que é vida, essa palavra que é poder? Pode aplaudir Jesus. Diga, Espírito Santo, me ensine os segredos, me revele os tesouros da sabedoria de Deus, em nome de Jesus. A falta dessa intimidade, a qual o Senhor está nos levando, faz com que muitos cristãos se sintam sós. Muitos cristãos tomem decisões erradas da sua própria mente. Muitos cristãos perdem a sensibilidade espiritual, o discernimento real das coisas. E o mais triste, o mais danoso, perdem a capacidade de amar. Quem aqui já viu uma pessoa que se diz cristã, diz eu sou evangélica, mas ela não transmite o amor? Ela não passa essa virtude divina que é o amor. As pessoas falam, mas essa pessoa é cristã? Falando desse jeito? Tratando as pessoas dessa maneira? Eu prefiro crer que ela seja realmente cristã, mas a essência não está aí. Porque a essência de Deus é o amor. E onde não existe amor, Deus não está. Então, nós precisamos dessa intimidade com o Espírito Santo. E esses cristãos que estão assim, se sentindo sós, que tomam decisões da sua própria vontade e não da vontade de Deus, que perdem o seu discernimento e a sua capacidade de amar, eles conhecem o Espírito Santo, mas na verdade estão distantes dele. Só que eu quero profetizar aqui que o Espírito Santo, na sua bondade e misericórdia, irá aproximar todos aqueles que nessa manhã reconhecem que estão distantes e que precisam se aproximar mais de Deus. É como andar numa praia, de um rio ou de um mar. Você está ali no rasinho, só molhando os seus pés. Mas o Espírito Santo fala, vem mais para o fundo. Caminha mais um pouco. E como a gente vê lá na parábola na passagem de Ezequiel 47, o Espírito de Deus vai levando a pessoa para um lugar mais profundo. A água está primeiro nos calcanhares, depois ela vem para os joelhos, depois ela vem para a cintura, e ela chega até o peito a ponto de se tornar um lugar profundo o suficiente para você não mais precisar da sua força humana, dos seus pés no chão para navegar naquele rio. É isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. Nos levar à profundidade da sua presença, à profundidade do seu amor, à profundidade do conhecimento, da sabedoria que Ele quer nos dar, para que nós possamos ser nesta terra, não ter apenas, mas ser nesta terra o que realmente Ele quer que sejamos. Amém? Pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que resplandecem a glória de Deus, pessoas que têm Jesus, a palavra, a vida na igreja como um estilo de vida. E isso não é penoso, isso não é difícil, isso não é uma luta
da nossa carne, da nossa alma. Isso é uma coisa natural, promovida pelo Espírito Santo na nossa vida, porque Ele nos governa. Você não vai fazer força para vir à igreja. Você não vai ter medo de influenciar a vida de alguém, de falar de Jesus para alguém. Você vai fazer isso porque o Espírito Santo está em você. E a intimidade que você tem com Ele vai fazer com que você fale dele com facilidade. Com que você seja apaixonado por Jesus o suficiente para fazer tudo sem peso. Ao contrário, com paixão e com alegria. Eu quero profetizar isso na sua vida. Que Deus vai tirar todo o peso do seu chamado e do seu ministério. Você vai ser tão apaixonado por Jesus, você vai ser tão íntimo do Espírito Santo, que o dínamo dele vai mover o teu coração, vai mover o teu espírito, e você vai fazer tudo na força e no poder dele, cheio de alegria, cheio de gratidão e honra da parte de Deus. Quem recebe isso em nome de Jesus Cristo, dá um aplauso ao Senhor. O preço por essa preciosa intimidade tão necessária a cada um de nós é a busca pela sua presença no lugar secreto. O que é o lugar secreto? É o momento onde está você e o Espírito. Você e Jesus no quarto. Você e Jesus no silêncio. Buscar momentos a sós com o Espírito Santo. Adorando, através de um louvor. Lendo a palavra. Orando. Cantando um louvor para Ele. Ou até mesmo só ficando em silêncio. Fazendo aquele exercício de aquietar a alma e cessar todas as vozes terrenas e malignas, para que a nossa alma livre escute a voz do Espírito Santo. Essa experiência é gloriosa, é maravilhosa. Você ouvir Deus audivelmente. Você ouvir o sopro, o sussurro doce e suave do Espírito Santo, te conduzindo por caminhos de êxito, caminhos bons para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Ali, diante do Espírito Santo, nesse lugar, que é só seu e dele, é preciso reconhecer que Ele é ser santo, que Ele é santo. Reconhecer que Ele é santo. E nós, pecadores, dizer, Espírito Santo, eu estou aqui porque eu preciso ser santificado por você. O Senhor é santo, mas eu sou falho, eu sou pecador. Porém, eu quero ser santificado pelo Senhor. Eu quero que o Senhor me dê a mente de Cristo. Eu quero que o Senhor me dê um coração cheio de amor por Deus. Eu quero ser feito por Ti aqui nesse lugar uma pessoa melhor. Todos nós precisamos disso, queridos. Podemos ser um novo convertido que entrou aqui na igreja hoje, pela segunda vez. Podemos ser um apóstolo de nações. Todos nós precisamos estar perante a face de Deus, renovando a nossa fé, sendo santificados e aperfeiçoados por Ele, porque esse processo é um processo que vai durar de hoje até a vinda de Jesus, até o dia em que Ele nos tirar da terra. Amém? E precisamos também renunciar à nossa natureza terrena, cheia de soberba e de desejos carnais. Eu fico olhando às vezes e falo assim, como nós somos soberbos. Nós somos tão pequenos, tão pequenininhos e tão altivos, tão poderosos em nós mesmos. Eu faço, eu aconteço, eu sou o dono do meu nariz. Agora eu dou, agora eu não dou. Sou eu que decido, sou eu que estou no comando. Até que Ele mesmo nos prova que a gente não está no comando de nada. Que a gente não pode nada. Porque como dizia um pastor que tinha aqui na igreja, um Aedes aegypti, um pernilongo te mata. Acaba com você e você não é mais nada. Sobe num avião e chega a 10 mil pés. Olha para a terra. E os prédios ficam parecendo cabecinha de alfinete.
Dentro daqueles prédios tem milhares de pessoas. Tão pequenininhas, porém tão valiosas para Deus, a ponto dele fazer um culto só para dizer para essas formigas, para essas bactérias que somos nós: eu amo vocês. E eu preciso que vocês sejam humildes diante de mim, para que vocês entendam a minha santidade, para que eu possa revelar os meus segredos a vocês. Porque os meus segredos são grandiosos e vocês são pequeninos. Se vocês forem humildes diante de mim, eu vou revelar a vocês os tesouros, a profundidade da minha sabedoria, da minha grandeza, do meu amor e do meu poder. Amém? Então nós devemos o quê? Nos humilhar e confessar ali que somos pequenos, que somos limitados, que não sabemos como agir. É se despojar de toda a sabedoria humana, de toda a vaidade, de todo orgulho, de toda a altivez, para que nós possamos diminuir e ele crescer. E dizer para ele, com sinceridade: Espírito Santo, eu preciso que você me oriente. Eu preciso que você me revele qual a vontade de Deus. Eu não sei como agir. Pode dizer, sem medo, eu estou perdido. Mas eu acredito que o Senhor pode me mostrar o caminho. Às vezes ele vai nos orientar. Em outros momentos ele vai nos redirecionar. E ele pode também nos trazer segurança, certeza e paz em relação a alguma decisão difícil. A palavra diz que quando a gente não tem certeza de uma decisão importante que temos que tomar na vida, algo decisório realmente, do nosso futuro, da nossa existência, se nós buscarmos a presença de Deus e pedirmos orientação a Ele, nós vamos ouvir uma voz que vai dizer: andai por aqui, porque esse é o caminho. Então o Espírito Santo sempre está pronto a nos orientar, a nos dizer como estamos, como está o nosso coração, porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, e nos apontar o caminho, porque Ele tem prazer em nos levar ao acerto, nos levar mais perto de Deus. O Espírito Santo nunca nos negará respostas, mas às vezes a dificuldade em ouvirmos a sua voz está em não nos aquietarmos na nossa alma. A dificuldade para ouvirmos a voz do Espírito Santo, às vezes, é não conseguirmos afastar a nossa ansiedade. Estamos num mundo, a pastora Lígia pregou um pouco sobre isso há 2 semanas aqui, 3 semanas. E nós estamos num mundo que acelera a nossa mente, que traz muito peso sobre nós, que nos faz crermos, fruto dessa nossa altivez, dessa nossa sensação de poder: eu posso, eu faço, eu quero, eu consigo, eu tenho que fazer. Isso tudo é uma prepotência humana. Isso muitas vezes nos faz ficarmos preocupados. São tantas preocupações em nossas mentes, tantas responsabilidades que trazemos sobre nós, acreditando que realmente são nossas, quando na verdade muitas delas nós não podemos resolver, só Ele pode resolver. Só Ele pode fazer coisas que nós pensamos que nós temos que fazer. Não é você abrir mão do exercício da sua fé, de você ter boas obras, de você cuidar da sua família, de você trabalhar, não é isso. Mas é fazer todas as coisas de uma forma espiritual. É andar no Espírito e não na força do braço, não na sabedoria humana, não num esforço que nos deixa depois cansados, fatigados e frustrados. Porque quando você quer fazer as coisas na força do seu braço e elas não acontecem, você se arrebenta, você se mata. Mas a coisa não acontece, você fica frustrado. Então essa é a hora de pedir perdão e dizer: Senhor, eu não consigo, mas eu sei que tudo é possível àquele que crê. Eu sei que o Senhor vai me fortalecer, o Senhor vai me capacitar, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Quem é aquele que te fortalece? O Espírito Santo. Eu acho que ele merece um aplauso. Quando a gente decide renunciar a esse peso de responsabilidade, quando nós entregamos esse fardo, esse jugo para Ele,
e vamos buscar a sua direção, o seu ensino, a sua força, Ele nos ensina a confiar e descansar nele. E aí entra em operação Isaías 26, 12. Tem alguém aqui que é 12? Então seja eficaz, seja fecundo, seja ungido e multiplicador, conquistador e multiplicador na força e no poder do Espírito Santo, que você foi chamado para ser 12. Coloca para mim Isaías 26, 12. Senhor, concede-nos a paz. Quando você para de correr, você para de ficar ansioso, você para de achar que você é responsável por tudo, pelos acertos, pelos erros, pelas coisas, pela casa, pela vida, pela salvação dos seus filhos, pela segurança de tudo, da sua família. Você para com isso e vai para a presença do Espírito Santo, dizendo, Senhor, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode proteger minha família, só o Senhor pode trazer a provisão, só o Senhor pode realizar as coisas através de nós. Ele nos traz a paz. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Quando eu aprendo a confiar nele, quando eu entrego as coisas na mão dele e descanso nele, tudo o que estava emperrado começa a acontecer. E eu declaro que você vai ter essa experiência. E você vai ver que o poder de Deus é muito mais veloz e é muito mais eficaz no sentido de resolver problemas que aos seus olhos parecem impossíveis, mas que Deus vai fazer para que você saiba que Ele é o único capaz de fazer milagres. Você recebe isso em nome de Jesus Cristo? Então dá um aplauso ao Senhor. O Espírito Santo pode transformar nossa angústia em paz, nossos medos em segurança, nossa fraqueza em força, nossa tristeza em alegria. Mas precisamos cruzar a linha que separa a nossa vida natural da sua intimidade sobrenatural, reverenciando a sua presença, entendendo que Ele é Deus e que apesar de ser Deus, e nós falhos, frágeis, pequeninos, Ele quer ter conosco porque Ele nos ama. Nós precisamos chegar diante dEle, dobrar os joelhos e declarar a nossa dependência e o nosso amor. Pode dizer todos os dias, bom dia Espírito Santo, eu preciso de você. Por favor, ilumina a minha mente. Faz do meu coração um coração capaz de discernir a vontade do Espírito, a vontade do Senhor. Me usa para o louvor da glória de Jesus. E o Espírito Santo vai se fazer presente, porque Ele não invade, Ele não age na nossa vida sem que nós desejemos. Mas quando a gente solicita, Ele vem velozmente. E Ele vem poderosamente, apesar de ser sempre suave. Amém? Então declare ali a sua dependência dEle. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Espírito Santo, eu quero sentir a Tua presença. Espírito Santo, governe o meu dia e os meus passos. Espírito Santo, me ensine a andar no Espírito. Quando nós andamos no Espírito, nós entramos na dimensão do extraordinário, na dimensão do sobrenatural. É uma vida de testemunhos, é uma vida de milagres. É uma vida não de problemas, mas de uma vitória retumbante sobre todos eles. Não vai existir problema que você não vença. Não vai existir área da sua vida que não seja restaurada. Não vai existir pedido seu, oração sua, que não seja respondida por meio de um milagre. Então vale a pena buscar a intimidade do Espírito Santo. E isso é o que nós mais precisamos. Amém? O Espírito Santo é uma pessoa. Ele está aqui, presente. Eu tenho certeza que muitos estão sentindo a presença dele. E ele vai hoje tocar você. Obrigado, Espírito Santo, por estar conosco na terra. Por estar conosco de forma tão particular. Presente. E pessoal. Obrigado por nos amar. E nos suportar. A despeito da nossa maldade, da nossa injustiça, da nossa fraqueza, da nossa soberba.
por acharmos que podemos fazer todas as coisas sem Ti. Por corrermos tanto durante tantos dias, atrás de tantas coisas fúteis, coisas fúteis que são nada para Ti, e perdendo a melhor parte, que é estar diante de Ti. Por favor, Espírito Santo, nós precisamos de Ti enquanto pessoas. Por favor, Espírito Santo, nós precisamos de Ti enquanto famílias. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo, enquanto sacerdotes. Enquanto equipe de liderança. Por favor, Espírito Santo, precisamos de Ti enquanto igreja. Ajuda-nos a retornarmos à Tua presença. Perdoa-nos porque temos Te entristecido, Te desprezando, Te deixando para depois, não querendo gastar tempo com aquela parte que é a melhor. Perdoa-nos pela nossa vaidade soberba, de achar que podemos fazer tudo sozinhos. Hoje nós, como igreja, Te pedimos perdão. Invocamos sobre nós o poder do sangue de Jesus. E por fé, declaramos o início de uma nova fase nas nossas vidas, onde cada um de nós desfrutará de mais sensibilidade a Ti, mais intimidade contigo, podendo nós nos expormos a sermos santificados por Ti, podendo nós recobrarmos a sensibilidade que o mundo, o pecado, a correria rouba de nós. Nos ajude, Espírito Santo, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor sabe que nós Te amamos, e sem Ti nós nada podemos fazer. Santifica-nos, salva-nos, liberta-nos, cura-nos, unge-nos, para que possamos cumprir a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer um convite às pessoas que estão aqui pela primeira vez. Pode aplaudir Jesus. Para que você possa fazer uma oração nesse momento, recebendo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Essa fé depositada em Jesus, de forma única, de forma exclusiva, é que vai te permitir ser conduzido pelo Espírito Santo, ser iluminado por Ele, ser fortalecido por Ele. Talvez você tenha chegado aqui hoje cansado, desgastado, de lutar com o mundo, de lutar com a vida sozinho. Mas Jesus hoje Ele quer te pegar no colo, Ele quer te carregar, Ele quer te fortalecer pelo poder do seu Espírito, para que você seja um filho vencedor, uma pessoa realizada, feliz e vitoriosa. Então, se você quer isso, basta você fechar os seus olhos agora e fazer mais uma oração, dizendo assim, junto comigo. Eu vou te guiar nessa oração, é só você repetir com fé. Diga assim: Senhor Jesus, obrigado porque neste dia eu posso ouvir e crer que o Senhor me ama, que o Senhor deseja me purificar de todos os meus pecados e remover a minha natureza terrena e pecaminosa, substituindo-a pela natureza divina e santa do Teu Espírito Santo. Hoje eu declaro, Senhor Jesus, que eu quero ter o Teu Espírito governando a minha vida, me trazendo o perdão e a paz
dos quais eu preciso. E para isso eu declaro que creio que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ressuscitou de entre os mortos, e eu faço dele hoje o meu único Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém.